Você já parou para pensar em como o anticristo será reconhecido? A Bíblia fala sobre ele, mas será que nós estamos atentos aos sinais? Hoje nós vamos mergulhar nesse tema que desperta tanta curiosidade e também, em contrapartida, muita responsabilidade para nós, como igreja. Vem comigo, à luz da palavra, entender o que está por trás deste personagem que se levanta contra Cristo e sua igreja. Antes disso, eu quero te convidar também a ir em igreja.life, link que está aqui embaixo, e acessar os nossos blogs. Também lá você consegue comprar uma camiseta da loja Igreja, que está com uma coleção nova para vir agora no próximo mês. E também você tem acesso à editora Vareta Books, onde você pode publicar seu material ou até mesmo ajudar algum conhecido seu que você sabe que é escritor a publicar seu livro, tá? Então, vamos direto ao vídeo. Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico, esse canal de crentes que não surpreendem ninguém com a sua teologia, mas nós estamos de olhos bem esbugalhados, atentos a todos os sinais que se mostram por aí. Tá, quando eu digo a todos os sinais é um exagero, porque não tem como, mas alguns sinais podem ser observados e a gente está atento a esses poucos sinais. Antes de tudo, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal e ativar a notificação e também curtir esse vídeo, porque quando você curte esse vídeo, mesmo que você não tenha achado, uau, que vídeo maravilhoso, mudou minha vida, quando você curte, você ajuda esse canal a crescer, você ajuda pessoas a verem esse canal e você ajuda este simples apresentador a realizar o seu sonho de ter um grande canal que financie sua obra missionária. Porque sim, nós vamos, muito em breve, viajar para outro continente para fazer missões, pregar o evangelho e plantar igrejas. Então fica atento aos próximos episódios, tá? Mas vamos lá, antes de tudo, você sabe o que é o anticristo? Você sabe qual a origem desse termo? Você sabe o que significa o anticristo? Anticristo é um termo que aparece diretamente nas cartas de João, o apóstolo, e elas se referem diretamente a alguém que é contra Cristo ou que quer estar no lugar de Cristo, quer ocupar esta posição. Em 1 João, capítulo 2, verso 18, diz o seguinte: Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Então, não é apenas um anticristo, mas alguns anticristos, mas eu já vou te explicar isso. 1 João, capítulo 2, verso 22 também diz o seguinte: Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Então aqui a gente já começa a ter um vislumbre de qual a diferença de o anticristo para pessoas que são anticristos, tipo, pessoas anticristo. Por quê? Porque o anticristo será uma personalidade, um caboclo só, um carinha, mas também são muitas pessoas que negam o Pai e o Filho, que negam a existência de um Deus no céu e de seu Filho ungido na terra, o Cristo Jesus. E na segunda carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal pessoa é o enganador e o anticristo. Então existem aí algumas características de pessoas que podem ser o anticristo. Mas também essas características já se enquadram em pessoas que são de fato anticristos, pessoas que são contrárias a Jesus e, como a gente viu recentemente esse carinha aqui, dizer que é de fato o Cristo. Eu sou o Messias, o Mashiach, pessoas que se apresentam como o Cristo. Então nós precisamos já deixar enfatizado que o anticristo se trata de duas coisas, uma pessoa e um espírito. Então é um espírito, um caráter, uma forma de agir, um modus operandi, mas também é um CPF, é uma pessoa física. João nos ensina que o espírito do anticristo já está operando na Terra e que ele age principalmente através de falsas doutrinas, mentiras e da negação de que Jesus Cristo é Deus ou de que Jesus é o Cristo. Mas a Bíblia também mostra uma figura, um homem específico que surgirá nos últimos dias, o tal filho da perdição. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 e 4, diz o seguinte: Não deixem que ninguém os engane, de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo
é Deus. Então esse cara, o anticristo, essa personalidade, virá no fim dos tempos, seguindo uma apostasia como nunca antes vista. Então não vá nessa ideia de que antes do fim dos tempos haverá um grande avivamento. A Bíblia não promete avivamento para o fim dos tempos, a Bíblia promete apostasia. Então são pessoas abandonando sua fé, pessoas que pareciam ser igreja, abandonando sua prática de doutrina, abandonando a sua piedade, abandonando a comunhão e a prática da fé cristã para apostatar, para abandonar o caminho. Mas também a Bíblia mostra que esse homem, esse anticristo, ele não se coloca apenas contra Jesus, ele se coloca acima de tudo que é chamado Deus. Então, ele vai se colocar acima de Krishna, ele vai se colocar acima de Allah, ele vai se colocar acima de qualquer figura do panteísmo, qualquer figura chamada Deus, qualquer ídolo, qualquer imagem que as pessoas adorem ou cultuem, ele vai se colocar numa posição acima. Eu sou mais, eu sou superior e eu mereço ser adorado. Esta é a postura do anticristo. E lembrando, eu estou trazendo essas características para que você consiga observar. O texto nos manda observar com sabedoria. Quem tem sabedoria vai discernir. Então você precisa conhecer as características do anticristo para reconhecê-lo. 1 João, no capítulo 4, verso 3, diz o seguinte: mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então é confirmado que ele já está atuando. Daniel capítulo 7, verso 25 diz o seguinte: ele falará contra o Altíssimo. Então esse cara ele vai pegar preceitos que Deus estabeleceu e falar de forma contrária. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, os santos serão entregues, a igreja será entregue na mão deste cara. E é importante você entender, muita gente pensa que a grande tribulação é a ira de Deus contra a humanidade, mas isso é um terrível engano. A grande tribulação é um período de tempo em que o anticristo vai manifestar a sua ira contra a igreja. Então não é a ira de Deus contra a terra, nem contra os homens, nem contra os pecadores. É a manifestação da ira do anticristo contra a igreja. E posterior a isso, após o soar da última trombeta, Jesus vai descer com o sopro de sua boca, irá matar o anticristo e de fato haverá a manifestação da ira de Deus contra a humanidade. Então vamos logo para os sinais do anticristo. Então um dos primeiros sinais do anticristo é que ele vai se passar como uma pessoa religiosa. Ele vai parecer muito uma pessoa de fé, mas de fato não é. Por quê? Porque ele vai negar a essência do evangelho. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 9 e 10, diz o seguinte: a vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras, e com todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, pois rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então, fique claro, o anticristo ele vai trazer engano para aqueles que já negaram Cristo. Tá? Isso é muito importante, porque lembra o número da besta? Você lembra do número da besta? A besta faz parte da trindade satânica. É o anticristo, a besta e o falso profeta. A besta, o anticristo e o falso profeta trabalham juntos para um único propósito, que é destruir a igreja e arrastar o máximo de pessoas consigo para a adoração ao anticristo. E o texto é muito claro de que todos que adorarem a besta serão aqueles que não têm o seu nome no livro da vida. Então, as pessoas que são salvas, aqueles que a Bíblia chama de eclectos, que é os santos, os eleitos, que é a mesma raiz semântica de eclesia, que é a igreja, a eclesia, aqueles que são eleitos, aqueles que são salvos, os que são crentes verdadeiros, os que têm seu nome no livro da vida, de maneira nenhuma aceitarão o número da besta, de maneira alguma adorarão a besta e o anticristo, não serão enganados pelo falso profeta. Então, é preciso entender, 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10 mostra que o anticristo vai enganar a todos aqueles que já rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. O segundo elemento que confirma a personalidade e quem é, de fato, o anticristo é uma característica de soberba, ele exalta a si mesmo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, diz o seguinte: ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus. Então ele se coloca como objeto de adoração. E como isso se manifesta hoje em dia com o espírito do anticristo? Nós vemos por lideranças, pessoas que buscam o holofote para si mesmo. Isso também caracteriza o espírito do anticristo, mas o anticristo fará isso a nível global. O terceiro sinal é operação de sinais
e prodígios. Só que esses sinais e prodígios são mentirosos. Ele vai fazer muitos sinais, muitos milagres, só que eles não são feitos a partir do poder de Deus. Apocalipse capítulo 13, verso 13 e 14 falam o seguinte: E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Vai me dizer uma coisa, imagine João, 2000 anos atrás, na ilha de Patmos, escrevendo isso aqui, ele vendo descer fogo do céu. O que vocês acham que ele entenderia dessa imagem? Vocês acham que aquele homem velho do primeiro século, vendo essa imagem de fogo caindo do céu, ele olharia e diria, isso aí são fragmentos de um foguete que explodiu na estratosfera e estão caindo incandescentes por conta da nossa atmosfera. Vocês acham que ele interpretaria dessa forma? Não, né? Pois é, eu não estou dizendo nada, você entenda como você quiser, mas faz muito sentido. Quem mais teria poder para fazer sinais no céu? Não sei. Talvez outra pessoa, mas por enquanto nós temos alguns sinais. O quarto sinal de que o anticristo está agindo é a perseguição aos santos. Em Daniel capítulo 7, verso 21 fala o seguinte: Enquanto eu observava, este chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Em Apocalipse 13, verso 7 também fala algo muito parecido, ele na verdade é outra perspectiva da mesma ação. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Também lhe foi dado poder sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E o texto continua, a saber, todos aqueles que não têm seu nome no livro da vida. Então, você precisa entender que o espírito do anticristo hoje está agindo sim, trazendo engano, trazendo falsas profecias, falsos ensinos, falsas doutrinas, sinais, prodígios enganosos, está trazendo falsos ensinos de fato e está perseguindo e combatendo a igreja, mas ele ainda não tem poder para vencer. Só que quando o anticristo, a figura do anticristo surgir de fato, ele vai ter poder e Deus vai lhe dar poder para guerrear contra os santos, que é a igreja, e vencê-la. Caleb, então quer dizer que a igreja vai adorar a besta? Não. Eles vão morrer. Eles serão assassinados pelo anticristo. Tanto que nós vemos os mártires da tribulação no céu aos olhos de João. Então, se você ainda tem alguma dúvida de que a igreja vai passar pela grande tribulação, você precisa repensar isso. Por quê? Porque os santos serão perseguidos durante a tribulação. A igreja será perseguida durante a tribulação. Aqueles que alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro serão perseguidos durante a tribulação. E quem são esses senão a igreja? Então a gente precisa entender esse cenário profético. A Bíblia aponta para um tempo de apostasia em massa, uma grande apostasia. Então esse é um sinal já observável. Talvez a gente consiga ver algo muito pior, provavelmente vai ser muito pior, mas os sinais já estão aí. Nós temos visto a debandada das pessoas que deveriam seguir a fé cristã para um evangelho diluído. Lembra que a Bíblia fala, Jesus falou que o sal, se ele perder o seu valor, de nada valerá. Só que interessante que o sal não perde o seu sabor. O sal, a única forma de você não percebê-lo é se ele for diluído, se ele for misturado com outras coisas. Tá aí todas as bebidas doces que a gente bebe, carregadas de sódio e nós não percebemos. Por quê? Porque ele está diluído. Então o evangelho diluído não serve para nada a não ser pisado pelos homens. E a igreja de hoje é uma igreja diluída, são poucos os remanescentes que permanecem com o evangelho verdadeiro, e estes estão sendo pressionados e perseguidos por todos os lados, tanto por quem assumidamente odeia Cristo, quanto por aqueles que fingem ser verdadeiros cristãos. E é interessante porque Jesus mesmo, em Mateus 24, no verso 24 também, ele nos deu um alerta. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Ele não diz que é possível, ele diz se possível. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de novo, verso 11, fala o seguinte: Por isso Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Então, Deus irá empoderar essa trindade satânica, essa trindade diabólica, para enganar as pessoas da terra, aqueles que já recusaram o amor que poderia o salvar, tá? Então fique muito claro, os que já têm o seu nome no livro da vida não adorarão o falso profeta, nem a besta, nem o anticristo. Só que aqueles que já negaram o amor que os pode salvar, cairão no engano de Satanás, porque Deus deu a eles esse poder. E o anticristo terá poder para destruir a igreja, matar a igreja de fato. Lembra de Jó? Que Satanás pediu para tocar em Jó e Deus disse: toca no dinheiro, toca na família, toca na saúde, mas a vida você não poderá tomar.
O espírito do anticristo tem esse poder hoje. Ele tem poder para combater a igreja, mas não para vencer, não para impedir o avanço, não para impedir a progressão do reino e nem para matar. Esse poder lhe será dado. Só que existe uma boa notícia. Ao final de tudo isso, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, nos mostra que então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, o Jesus paz e amor não vai descer. Vai descer o Jesus com a espada de 2 gumes, descendo o cerol no anticristo. Vai matar com o sopro da sua boca. E lembrando, o anticristo é uma pessoa. Então, Jesus, com seu corpo humano, que subiu ao céu, vai descer e matar o anticristo. E Apocalipse 19, verso 20 fala o seguinte: mas a besta foi capturada e com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em seu nome. Com esses sinais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então a trindade vai ser destruída, a trindade diabólica. Então a trindade diabólica será destruída no final de tudo. Então nós não estamos aqui para ter medo do anticristo, nem da besta, nem do falso profeta. Nós estamos aqui para vigiar, nós estamos aqui para ficar atentos aos sinais. A nossa esperança não está no mundo, a nossa esperança não está em governos, a nossa esperança não está em nada físico. Nossa esperança está em Cristo Jesus, que nos guardará na hora da tribulação. Só que nossos corpos podem até ser destruídos, queimados e oferecidos como um espetáculo público grotesco, mas as nossas almas repousarão com Cristo para sempre. E na grande ressurreição, nós teremos nossos corpos restaurados à natureza de Cristo, restaurados à perfeição, e nós iremos com um corpo incorruptível habitar com Cristo na Nova Jerusalém. Então, que estejamos atentos enquanto estamos aqui, porque os sinais estão aí. Então, se esse tema te edificou, compartilhe com alguém, deixa o YouTube saber também que você gostou desse tipo de vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque quase todo dia tem vídeo aqui, tá bom? E apareça mais vezes por aqui pra gente continuar crescendo na palavra. Se você tem alguma pergunta ou sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo também seu comentário, pra gente poder trazer um conteúdo que vá edificar na tua vida e responder as suas perguntas. Tá bom? Então, forte abraço, tchau, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Fui! Yeah. Yeah.